Cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho, deixe aí seu comentário, deixe também seu joinha. Que Deus abençoe você. Amém? Queridos, nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2020. O seguinte tema: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Bom, amados, nós chegamos à última lição, né? Nós hoje vamos estudar sobre a armadura de Deus. Então, você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, nós vamos estudar um pouquinho a Escola Bíblica Dominical, amém? Você que não tem a revista, acompanhe com nós na Bíblia, amém? Então, hoje nós vamos dar a última lição. Você que tem aí a revista da Escola Bíblica Dominical, o seguinte tema, lição 13, 28 de junho de 2020, seguinte tema: a batalha espiritual e as armas do crente. Bom, antes de nós entrarmos na lição, a última, nós vamos falar um pouquinho, né, o que nós aprendemos nesse trimestre, né, no segundo trimestre de 2020, né. Nós aprendemos, né, que o apóstolo Paulo escreveu a carta de Paulo, né, aos Efésios. Nós vemos que o capítulo 1, né, ele sauda, né, aquela igreja que está em Éfeso, né. E nós vemos, amados, no capítulo 1, você que tem a Bíblia Sagrada, você que não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, então, você que não tem a Bíblia, você que não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, ou você que tem a Bíblia, né? Vamos então estudar aqui um pouquinho a palavra de Deus, amém? Você que não tem a revista, mas tem a palavra de Deus, né? A Bíblia. Então, que eu estava falando para os irmãos, então, o primeiro foi o Paulo saudando aquela igreja em Éfeso, né? E nós vemos no capítulo 1, versículo 3, ele, né, falando sobre as bênçãos de Deus, sobre a igreja, né? E vemos que Cristo é o cabeça da igreja. Então, as bênçãos recebidas, né, para todos nós, né? E nós vemos no capítulo 2, o apóstolo Paulo falando sobre a salvação. A salvação é pela graça, né? Então, queridos, nós vemos que no que nós aprendemos nesse trimestre, né? Se você abrir a lição 2, você que tem a revista em casa, que fala o seguinte, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? O Paulo agradecendo sobre as bênçãos espirituais. E no lição 3 fala sobre eleição e predestinação, né? Então, nós vemos que nós também aprendemos sobre eleição, né? Então, nós vemos aqui no capítulo, está aqui na revista, você que tem a revista em casa, abre a sua revista na lição 3. Fala o seguinte, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus, como nós somos filhos de Deus, né? Quando nós recebemos a Jesus, né, largamos o pecado, o Espírito Santo entra em nós, né? E nós somos eleitos, né? Eleitos aquele que está em comunhão com Deus. Então aqui falando, fomos eleitos segundo a presciência de Deus, né? Então nós aprendemos sobre eleição e predestinação, né? Na lição 4, nós fala sobre a iluminação espiritual do crente, como que o crente deve ser, né, sábio, né? Então, nós vemos, queridos, que na cada lição nós aprendemos coisas boas, né, nesse trimestre. Então, queridos, nós aprendemos sobre os gentios, né? Os gentios, eles estavam sem Deus, né? E nós vemos que Deus, né,
chamou Abraão, né? Fez nele uma grande promessa, não só para ele, mas para a sua família, né? Então, a salvação chegou até nós, né? E nós somos gentios, né? Antigamente havia divisão entre judeus e gentios, né? Mas agora veio a unificação, a união, né? Então, nós vemos aqui, querido, na lição 4, vou repassar para os irmãos que nós aprendemos neste trimestre. Antes de nós entrarmos, queridos, quer pedir perdão aos irmãos aqui, que deu um problema aqui, mas vamos continuar aqui. Então, na lição 5, fala sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Falamos sobre, né, quando o crente, né, ele recebe uma nova vida, né, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né. Então nós estudamos o capítulo 2 sobre isso, né, sobre ser liberto do pecado, né. Então, a lição 6, vamos falar só um pouquinho de cada um, tá, queridos? Para nós não tomarmos tempo, caso não dá para falar tudo. A condição do gentio sem Deus, né? Acabei de falar para os irmãos aí antes. Então, na lição 7, nós falamos sobre Cristo, a nossa reconciliação com Deus, né? Então, através da reconciliação, nós temos paz com Deus, né? Então, reconciliação Deus dá uma nova chance para... Deus deu uma nova chance para o homem, né? Então, deu uma nova chance, né? Nós vemos que na antiga aliança, né, tinha que fazer aquele sacrifício, né? Para perdão dos pecados, né? E hoje, querido, hoje nós não precisamos de fazer isso, sacrifício, né? Porque Jesus ele já morreu na cruz por nós, né? Derramou ali seu sangue, pagou os nossos pecados, né? Ele nos deu uma nova reconciliação. A lição 8, que ele falou sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, nós sabemos que a palavra apóstolo significa, né, enviado. E a palavra profeta, né, aqui fala, profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então, querido, nós estudamos sobre a pedra edificada, né? Nós vemos que dois alicerces, um construiu a casa na rocha, outro construiu a casa na areia, né? Então, aquele que construiu a casa na rocha, né, construtor que construiu aquela casa, não se abalou. Mas quem construiu a casa na areia, né, o vento veio, as águas veio e derrubaram aquela casa. Então, que não deve ser construído na rocha, né? Então, nós vemos que Cristo, ele é a pedra angular, né? E nós somos as pedras vivas, né? Então, queridos, a lição 8 nós aprendemos sobre isso. Na lição 9, nós falamos sobre o mistério da unidade revelada. Nós falamos sobre a unidade, né? A unidade é um só, né? Então, o mistério que estava oculto na antiga aliança foi revelado no novo, né? Nós aprendemos na lição 9. Na lição 10, nós falamos sobre os atributos, né? Não, ok, desculpa, é a lição 10 que eu falei, né? Pera aí, irmão, perdão, queridos. A lição 10 primeiro, a intercessão pelos Efésios, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo intercedeu para aquela igreja houve crescimento, houve restauração. Então, querido, nós aprendemos sobre isso, né? Que o crente deve orar em todo momento, né? A oração é eficaz na vida do crente, amém? Que não dá para falar mais coisas por causa da memória, não dá para falar muita coisa. Então eu só estou falando algumas coisas, uma revisão que estamos fazendo aqui, amém? Na lição 11, nós aprendemos atributo da unidade da fé, humildade, mansidão, longanimidade. Então, a palavra humildade, né? Nós vemos aqui a humildade é a pessoa, né? Não é acima dos outros, né? Nós vemos que a pessoa humilde é aquela que está, né, abaixo, né? E nós devemos ser humildes diante de Deus, né? Deus diz que a Bíblia fala, Deus agrada dos humildes, né? Exalta os humildes e abate os soberbos, né? Nós vemos que Jesus todo momento foi humilde, né? Lavou os pés dos apóstolos, né? A palavra mansidão, né? A pessoa calma, tranquila, né? Longanimidade, paciência, né? Nós vemos que tem outras coisas, fruto do Espírito Santo, né?
nós aprendemos na lição 11. E na lição 12, nós falamos sobre a família, né? Sobre o papel do homem, o papel da mulher, né? O papel dos filhos, né? O papel do homem, né? Ele é o cabeça da casa, ele é o chefe da casa, é o líder da casa, né? O papel da mulher é ser submissa ao homem. Submissão porque é obediência, né? E o papel dos filhos é honrar os pais, né? Obedecer os pais, né? Então, a lição 11, a lição 12... A lição 12 que acabamos de falar, né? Agora a lição 13, a última que nós vamos falar hoje, né? A batalha espiritual e as armas do crente. Então, queridos, são 6 capítulos, né? Do capítulo 1 ao capítulo 6. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, né? Nós vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Efésios, sobre a batalha espiritual. Então, querido, nós passamos pela batalha espiritual, né? Passamos por lutas. Mas o crente deve estar preparado, né? Com as armas espirituais, né? E hoje nós vamos falar sobre as armas que o crente possui para, né, vencer o inimigo, né? Então, aqui fala, textual, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, amados, o capítulo 6 que nós vamos estudar hoje, o último livro do livro de Efésios, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu esses 6 capítulos, estava preso em Roma, né? E nós vemos que o capítulo 6, abre a sua Bíblia aí. Você que não tem a revista, tem a Bíblia, abre a sua Bíblia aí. O capítulo 6, vamos estudar, né? O capítulo 10, que fala sobre a armadura de Deus. Aqui fala o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, queridos, a força não vem de nós. A força vem do nosso Deus, né? E aqui fala, fortalecei-vos no Senhor. Então, querido, a força do Senhor nos fortalece, né? Para nós vencermos, né, astúcias e ciladas do diabo. E aqui fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós vemos que o diabo, ele arma suas ciladas, arma suas armadilhas primeiro, né? Nós vemos que Deus, né, nos guarda, né? Mas Satanás, queridos, ele vem com as suas armadilhas, né? Para que tira nós da comunhão com Deus. E nós vemos que a batalha, queridos, essa batalha não é a batalha carnal. É uma batalha espiritual, né? Nós devemos o que? Orar, né? As armas é a oração, né? É o jejum, né? A Bíblia diz que é a palavra, né? Que nos vence, né? O combate, né? E aqui fala, no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, queridos, nós sabemos que o inimigo, ele está ao derredor, né? Procurando aquele que possa tragar. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele está ao redor para nos guardar. A Bíblia diz que o poder vem do nosso Deus, né? Nosso Deus tem todo o poder. E através do poder do nosso Deus, ele nos fortalece, né? Para que nós possamos vencer essa batalha. Uma batalha, queridos, é todo momento. O crente passa luta todo momento. Mas nós vemos que aqui a Bíblia diz que o crente deve estar equipado, o bom soldado. Deve estar bem equipado, né? E nós vemos que o apóstolo Paulo, né, terminando a sua carta, mostrando para a igreja,
né, que o Senhor, né, através do seu poder, ele nos fortalece. E através das armaduras, né, que nós possuímos, né, espirituais, né, nós conseguimos vencer o nosso adversário. Então, queridos, aqui fala, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, amados, a batalha ela é espiritual, né? Mas nós vemos que o Senhor dos Exércitos, né, ele está conosco. Aqui fala que a armadura assegura, né, o crente, né, para o combate, né? E nós vemos que tem várias armaduras, né, que o crente possui espirituais. Porque, queridos, o crente primeiro precisa o quê? Precisa preparar espiritualmente, né? Largar o pecado, né? Ter uma vida em santidade com Deus. E logo após, né, pedir a Deus, né, o fortalecimento e as armas espirituais. E nós vamos falar um pouquinho sobre as armas espirituais no ponto 3, né? Que fala aqui o seguinte: demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Segundo ponto, apresentar o campo da batalha. Então nós vamos falar sobre o campo, né? Que o crente, né, ele combate todo momento. O terceiro ponto, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então aqui, queridos, aqui fala sobre as armas espirituais, né? Não são armas carnais, né? Mas não são armas do homem, né? Mas são armas do nosso próprio Deus, né? São armas não materiais, mas espirituais. E aqui fala, todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual. É verdade, né, querido? Todo momento nós enfrentamos problemas, enfrentamos adversidades, enfrentamos tentações, né? Como Jesus, né? Jesus enviou seu próprio filho aqui na terra, ele passou tentações, né? Satanás tentou ele todo momento, né? Mas ele venceu a tentação, né? E nós vemos que nós devemos vencer como Jesus venceu. E aqui fala, não é possível entrar num combate sem a cobertura da oração. Então, querido, é uma arma, a oração, né? Nós vemos que Jesus ensinou, né, aquela multidão, aos seus discípulos, como deve orar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim como na terra, como no céu, como o pão nosso cada dia. A oração Jesus nos ensinou, né? Então, queridos, que nós possamos orar em todo momento. A Bíblia diz, orar sem cessar. Se você ler lá em Marcos, capítulo 13, Marcos, abra sua Bíblia em livro de Marcos, no Novo Testamento, depois do livro de Mateus. Marcos 13:33. Fala o seguinte. Não, versículo 34 fala, né, sobre a vigilância. Mas tem o versículo que fala assim: olhai, orai e vigiai. Então, querido, o crente, ele deve primeiro olhar, né, analisar. Depois, ele deve vigiar, né? Orar e vigiar, para que não caís em tentação, né? Então, querido, o crente deve olhar, vigiar e orar, né? Aqui fala, Jesus estava no Getsemane, ele estava na angústia, né? Nós vemos que Jesus estava ali orando com os seus discípulos, né? E aqui fala, queridos, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Nós sabemos, queridos, o espírito que está em nossa vida é forte, né?
A carne quer as coisas do pecado, né? Mas o Espírito quer as coisas de Deus. Então, querido, que nós possamos fazer isso, olhar, analisar, vigiar, né? Olhar em todo tempo, né? Orando, olhando em todo tempo, né? Vigiando e orando em todo tempo, vigiando. Então, fala, orar sem cessar. Cessar, né? É não você parar de orar, estar olhando, vigiando, né? Amado, eu esqueci o versículo aqui, mas depois eu, se eu achar aqui, para ir nos comentários para os irmãos aí, amém? Amados, então, aqui na leitura bíblica em classe fala o seguinte, fala sobre, no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Aqui Paulo, né, falando para os irmãos, né, daquela igreja ali em Éfeso, né, explicando para os